O testamento que não me deixaram ver. O salão silenciou quando meu tio disse, com a voz cortante como lâmina: "Seu nome não está nele." O som fez um corte seco entre as pessoas. O advogado, debruçado sobre o papel amarelado, respondeu sem levantar os olhos: "Na verdade está, mas não como você imagina." Eu respirei. Curta, medida. O coração apertou, as mãos tremeram, mas eu mantive o rosto imóvel. Ninguém precisava ver meu espanto. Chamo-me Mariana. Tenho 34 anos. Sou professora de História no ensino médio há 12 anos. Já dei aula em 2 colégios públicos e leciono desde 2013. Moro sozinha num apartamento pequeno no centro, perto de uma padaria que vende pão de queijo quente pela manhã. Cresci naquela casa onde estávamos agora, no bairro de Laranjeiras. Meu pai morreu há 3 meses. Passei a vida tentando me afastar daquela casa e a aprender a calar. Tenho o cabelo castanho ou uma mecha já prateada no lado esquerdo. Pele clara, ombros retos. Tenho o hábito de anotar D. Mantive a voz baixa, controlada. Então leiam direito. Não foi desafio, foi comando. A frase do meu tio cortou fundo, porque eu vivi anos sendo empurrada para fora, entregue a ausências. Lembro do bolo de aniversário que meu pai prometeu e nunca apareceu para assoprar a vela. Lembro de um verão em que fui mandada para casa de uma tia distante sem explicação, com uma mala que cheirava a sabão neutro. Lembro das ocasiões em que minha presença parecia embaraçosa, das tentativas públicas de me encaixar e das portas silenciosas que se fecharam. Tudo isso se juntou naquele instante e doeu como uma ferida aberta. Ainda assim fiquei calma. A calma era a minha armadura. Olhei ao redor e vi quem prestava atenção. A tia Celeste com as mãos cerradas, o meu primo coçando a testa, o advogado trocando o lacre com cuidado como se manipulasse uma bomba de papel. O ativador veio assim, depois da correção. Minha decisão brotou sem alarde. Eu abrirei esse arquivo. Mas não agora. Ainda preciso entender quem estava por trás daquele ato. E se abrir, é seguro. O nó na garganta não cedeu. Minhas mãos continuavam trêmulas. O relógio segue parado. O testamento segue com seu lacre. E a dúvida que pulsa é esta: quem deu a ordem? Quem escreveu aquela cláusula? Quem se beneficiaria com esse segredo revelado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Fiquei. Corrigi a redação à noite, riscando com canetas vermelhas. Às quartas, ficava até mais tarde na escola para ajudar alunos com dificuldade. Às sábados, ia ao mercado, comprava sábia e barata e às vezes me encontrava com a minha amiga Laura para conversar sobre séries e planejar uma viagem que nunca acontece. Às vezes jantava qualquer coisa rápida e lia. Às vezes, quando a saudade apertava, eu lavava a louça com as mãos no sabão quente e deixava o rosto molhado. Eu vivia assim por anos. Era simples, era sólido, era suficiente. Meu pai morreu 3 meses atrás. Ele sempre foi assim, presente e ausente no mesmo gesto. Presente em objetos, relógios, anéis, papéis, e ausente nas promessas. Cresci sentindo que eu nunca era prioridade, mas também cresci aprendendo a me virar. Entrei na faculdade, estudei, comecei a dar aulas em 2013. Não foi fácil. Paguei contas, calcei sapatos gastos, subi escadas levando pilhas de livro. Mas eu cheguei lá. Tenho orgulho disso. Não sou herdeiro. O novo papel dizia: não herdeira, apenas guardiã, responsável por guardar sem abrir. Promessa de um segredo que poderia mudar tudo. Minha cabeça rodou. Tantas possibilidades. Medo, fúria, curiosidade pontuda.
Liguei o computador. Pesquisei brasão cera vermelho, como se isso fosse dar alguma resposta. Achei imagens de seres antigos, famílias com armas registradas, cartórios. Anotei nomes num post-it. Liguei para Laura e desliguei antes de ela atender. Não estava pronto para explicar. Não queria pedir opinião. Tenho uma pudicícia boba. Prefiro resolver sozinha as coisas que me envergonham. Não só por orgulho, por medo do julgamento. O tio Jorge já havia dito. Seu nome não está nele. Como se o meu corpo inteiro, minhas contas, minhas dificuldades, minha rotina, não contasse. Voltei a olhar o lacre com lupa. Havia um número quase apagado na margem. 312. Nada de especial. Ou tudo. Lembrei da vez que acompanhei meu pai ao banco quando eu tinha 17 anos. Tranquei, peguei as chaves e saí para caminhar. O ar frio cortou meu rosto. A cidade parecia normal e indiferente, mas eu não era normal naquela noite. Cada luz parecia um farol procurando algo que eu não sabia nomear. Voltei à casa de infância na minha cabeça. Vi o meu pai sentado com o relógio na mão, olhando para a janela. Vi as cortinas que ele nunca ajeitava. Vi o relógio parado, todas as imagens coladas de novo. Nos dias que se seguiram, minha rotina tentou retomar a velha cadência. Aulas, reuniões, filhos de outros que me chamavam professora, mensagens com fotos de provas para corrigir. Eu fazia tudo isso e, ao mesmo tempo, montava um quebra-cabeça no escuro. Liguei para o cartório, onde o Dr. Almeida costumava comparecer. Perguntei por procedimentos, por prazos. Ele me atendeu rápido, com a voz polida e aquele respeito frio dos profissionais que lidam com dinheiro e segredos. Eu não contei tudo, não podia. Ele precisava de ordem judicial. Eu anotava nomes, quase iguais às do advogado. Mas havia um outro número, um selo que remetia a um cofre judicial e um carimbo com uma data antiga, anterior à morte do meu pai. Um erro ou algo planejado há muito tempo? Guardei o papel no Moleskine. Anotei 312 com letras tremidas. No fim de semana, fui até o banco mencionado por curiosidade, sem fazer alarde. Perguntei na boca do caixa por registros de cofres antigos, por procedimentos. A atendente me olhou com aquele olhar de quem interpreta a linha entre curiosidade e intromissão. Disse que só com ordem judicial. Disse que sigilo é sagrado. Disse palavras frias e técnicas. Saí com mais perguntas. Minha cabeça trabalhou à noite. Revi conversas, pequenas falas, gestos que antes eu desconsiderei. Lembrei da carta que encontrei na minha gaveta de cabeceira quando tinha 13 anos. Uma carta com endereço e um carimbo que eu nunca soube para quem ia. Guardei essa lembrança como se fosse uma nova pista viva. E percebi outra coisa. Dentro da gaveta, junto do Moleskine, havia um pequeno bilhete dobrado. Com a grafia do meu pai, uma linha. Se abrir, esteja pronta. Só 3 palavras. Não era mais enigma. Era aviso. Ou melhor, convite. Fechei tudo de novo. Coloquei o envelope na caixa forte da sala. Empilhei livros por cima. Desliguei a luz. Deitei. A respiração ficou curta. O corpo quente. A cabeça clara trabalhando. Eu tinha um segredo agora sim. E não por querer. Era um segredo que vinha com uma chave invisível. E eu tinha uma certeza estranha. Alguém esperava que eu abrisse. Ou que eu não abrisse. Meu telefone vibrou às 2 da manhã. Era uma mensagem de número desconhecido. Não abra. J. A tela piscou e apagou. Eu segurei o aparelho frio e senti as mãos tremerem. Quem era J? Jorge? Jura? Julgamento? O mesmo tio que gritou um salão? Minha respiração saiu curta. Levantei da cama devagar. Fui até a janela, puxei a cortina. Lá fora, a rua estava vazia. Só a padaria com a luz fraca. Então ouvi um barulho no corredor. Passos. Alguém caminhando devagar, como medindo o tempo. Parei de respirar. O som se aproximou da porta. Parou. E do outro lado da madeira, eu ouvi uma voz que eu não esperava ouvir tão cedo. Uma voz que sussurrou meu nome, baixa, reconhecível e surpresa. Mariana?
Fiquei imóvel, a mão ainda sobre o Moleskine. O envelope lacrado me observava da gaveta, pesado como uma promessa. Eu sabia, naquele instante, que abriria a caixa do passado. Só não sabia quando, e nem quem chegaria primeiro. A voz do outro lado da porta fez o ar sumir da minha boca. Mariana, tão baixa que poderia ser qualquer coisa. Tremi. A mão que segurava o Moleskine ficou dura. O envelope lacrado parecia pulsar ali na gaveta. Eu podia sentir o peso dele na pele, como se fosse um pequeno coração preso ao meu pulso. Por um segundo, fui puxada para longe do corredor, para longe do prédio, para longe do som daquela voz. Voltei ao tempo em que eu era pequena. O salário era honesto e curto. Pagava aluguel, luz, água, internet. Tinha contaminado o hábito de contar os centavos antes de comprar. Uma compra era pequena vitória. Uma lâmpada nova era luxo. Tinha amigos que me entendiam. A Laura, por exemplo. A gente conversava sobre séries e falsa expectativa de viagens. Marcávamos fins de semana na praia que nunca aconteciam porque eu sempre tinha prova para corrigir ou plantão para cobrir. Era nosso combinado. Sonhos adiados por responsabilidade. Às vezes nos sentávamos até tarde na cozinha dela, com vinho barato e pratos prontos, e eu contava sobre uma aluna que finalmente entendeu a Revolução Industrial. Essas conversas me mantinham humana. Havia dias de paz real. Caminhar sem relógio até a padaria e pegar pão de queijo quente. Ler um capítulo antes de dormir. Sentir o cheiro do sabão nas mãos depois de lavar a louça. E pensar em como a vida podia ser simples. Eu sabia fazer listas. Eu tinha um caderno com metas pequenas. Consertar. Médicos, visitas, papeladas. Ele organizou a casa com eficiência e falou alto. Era o braço forte. Ou era o que parecia. Eu via nele uma autoridade que não perguntava, apenas decidia. Nunca houve briga grande. Houve exclusões. Uma vez, aos 17 anos, acompanhei meu pai ao banco. Entrei por curiosidade na sala de cofres com ele. Lembro do ar frio, da fechadura que fazia um clique seco. Ele abriu uma caixa pequena. Volta para a sala, Mari, disseram as vozes dos funcionários. E fui empurrada para fora. Ouvi o clique. Nunca soube o que havia ali. Aquilo me marcou. A sensação de ser empurrada para lado. Aprendi a recuar. Havia um namorado, há muito tempo, amor morno, sem grande sintonia. Durou o suficiente para me ensinar uma lição de respeito próprio, sem drama. Ele sumiu num sábado qualquer. Não houve traição dramática. Houve só silêncio. Voltei para casa com a sensação de que eu não escolhia mais por amor. Eu escolhia segurança. E achei que estava tudo bem. Me senti pequena. Me encolhi. E depois me apeguei ao bolo e ao desejo de que ele fizesse sentido. Passei a receber gestos por via postal, um relógio quebrado consertado, um livro enviado com dedicatória. Era amor em envelope, mas sempre à distância. A confiança que eu tinha em minha família foi minando ao gosto de vinagre. Pequenos sinais, um telefone desligado, uma evasiva quando eu perguntava sobre a casa velha, a recusa do tio em me deixar ver papéis. Quando meu pai estava cada vez mais ausente, Jorge aparentava estar cada vez mais presente. Ele passou a falar de negócios da família com propriedade. As palavras dele soavam como ordens suaves. Coisas grandes exigem mãos firmes, ele costumava dizer. Eu acreditava, ou fingia acreditar, porque não queria conflito. No trabalho, eu era eficiente, mas trazia para a sala de aula as marcas de casa. Eu ouvi comentários. Ela parece cansada. E eu sorria. Confesso, tinha medo de admitir medo, porque medo era sinal de fraqueza. Veio mais perto. Encostou a mão na minha bochecha como quem verifica a febre. Você abriu alguma coisa? Senti o peito apertar. O timbre da vida antiga veio junto. Ela foi a única parente que às vezes me olhava sem julgar. Aquele toque foi uma ponte. Não, respondi. Ainda não. Minhas palavras saíram curtas, ásperas. E você? Que faz aqui agora?
Celeste respirou fundo e mexeu no lenço. Vim porque o Jorge falou. E porque tem gente que não deve saber de certas coisas. Ela falou rápido, com medo de ser ouvida. Meu anjo, você precisa me prometer uma coisa. Eu queria recuar. Queria fechar as cortinas e fingir que nada tinha acontecido. Mas havia uma urgência nas mãos dela que me puxou. Prometa que... A pergunta saiu pequena. Prometa que antes de abrir qualquer coisa, você me escuta. Prometa que não faz nada sozinha. Ela segurou minha mão com força. Era um gesto que tinha o calor das cozinhas de antigamente. Senti uma ponta de esperança. A mesma que eu sei. Tudo que eu sempre furtei em silêncio. A curiosidade, a raiva, a vontade de ser protagonista da minha própria vida bateu contra as costelas como um soco. Alguém tocou a campainha do meu andar. O som foi seco. Um único toque, sem insistência. O jogo começou de novo. Enxerguei no rosto de Celeste um mapa. Medo, aviso e uma esperança miúda. Ela não disse mais. Em vez disso, me entregou um envelope pequeno, com a mesma cera vermelha, porém rachada. Se precisar, abre este primeiro, murmurou. Mas só quando não puder mais esperar. Eu peguei o envelope com as mãos que tremiam. Senti a mandíbula doer. Eu tentei respirar fundo. Não consegui. Celeste recuou, segurando o lenço com mais força ainda. O homem tirou do bolso um envelope fino, já amassado. Bateu na palma da mão. Entregou para mim, sem oferecer os olhos. Isso é seu, disse. Deixe-me explicar. Peguei o envelope como quem pega um caco. A cera estava quebrada. Havia um selo que eu já não sabia se era sinal de proteção ou de ameaça. Dentro, além de papéis velhos, um print, um pedaço de papel com números, nomes, transferências. Meu nome não apareceu ali. Aparecia o nome do meu tio. O número 312, repetido. Um carimbo do banco, uma assinatura. O corpo tremeu. O papel escorregou das minhas mãos. Ele me encontrou porque eu trabalhei com seu pai, disse o homem. Ele me pediu para avisar você se algo acontecesse. A voz era direta, sem perfume. Seu pai deixou muita coisa e gente esperando. Esses nomes não são só conta corrente. É gente que entrou e saiu. Gente que quer o que se. Rio? Jogar lenha na fogueira? Meu corpo foi buscar provas. Rui não se estendeu. Me disse coisas rápidas, que havia movimentações, que alguém esteve no banco, que o cofre 320 tinha recibos recentes. Eles abriram para checar. Não pegaram tudo. Ainda coisas lá que podem incriminar muita gente. Ele olhou para Celeste. Seu tio não é só ambicioso, Mariana. Ele é prático. Prático. Como se tirasse a humanidade e fizesse negócio com ossos. A palavra me doeu. Respirei. A boca queimou. Eu não conseguia dizer se sentia mais raiva ou medo. Talvez os dois. Fui prática também. Pedi que ele provasse, que mostrasse nomes. Ele ofereceu o papel. Mostrei para Celeste. Ela apertou os olhos, murmurou um meu Deus. Depois as perguntas escorreram da minha boca como água quente. Perguntei sobre o botequim do Cais Velho, sobre o recibo. Ele confirmou. Há um recibo sim, data de 1997, um pagamento feito para Santos e Filhos, por serviços. O nome do recebedor está rasurado. Confio se preciso, mas confio menos em quem tem o anel no dedo. A palavra anel bateu dentro de mim como martelo. Lembrei do primo mais velho no almoço, com o anel no dedo. Lembrei do tio Jorge, mexendo no anel no salão como se fosse troféu. A raiva subiu, passou pela garganta, queimou as cordas vocais. Mas eu segurei. Eu já não me permitia explodir e depois me arrepender. Eu aprendi a manter a dignidade. A voz saiu curta. Onde eu começo? Vá ao Cais Velho. Vá sozinha. Não leve telefone que mostre a localização. Procure o armário lateral. Tire foto do recibo. Volte para sua casa. Não conte nada ao Jorge. Não o enfrente ainda. Ele é tempo.
Saí de casa com um aperto no peito que parecia rasgar. O prédio parecia mais baixo do que antes. O vento cortante. A cidade estava clara e indiferente. No caminho, pensei em todas as vezes que fui deixada para trás. Cada silêncio, cada porta que fechou sem explicação. Cada vez que aceitei migalhas. A raiva, agora, tinha. Quando saí, ouvi um sussurro. Não mexa sem alguém ao seu lado. Era a voz do senhor ou era minha imaginação? Voltei ao apartamento com o recibo no bolso e o coração batendo no pescoço. Coloquei as fotos no Moleskine. Anotei horários, nomes. Contei cada passo. E então encontrei a gaveta entreaberta. Meu estômago afundou. Eu tinha trancado tudo. A chave sempre ficou comigo. Alguém esteve lá. Respirei como quem faz corrida. Dentro da gaveta, sobre o Moleskine, um pequeno bilhete impresso o encarava. Letras curtas, muito limpas. Pare. Sem assinatura. Do lado, uma foto minha, tirada do corredor do prédio. Eu estava ali, na foto, voltando do botequim, cabeça baixa, casaco apertado. Alguém me observou. Alguém entrou no meu prédio e fotografou. O medo virou frio. Alguém sabia onde eu ia. Alguém sabia dos passos. Celeste me ligou logo em seguida. A voz dela estava estranhamente calma. Fique em casa, não conte a ninguém ainda. Pedi que ela viesse. Ela falou o quê? Uma porta de cofre. O número 312 claro na parede. Uma sombra. Um homem de costas. A mão do homem, branca na luva, segurando um anel que brilhou no punho. A mão parecia mover algo dentro. A sombra virou. O perfil não era claro, mas a maneira de andar, a firmeza, a mão que ajeitou o anel, tudo veio com um ruído antigo que eu reconheci. Era a postura do tio Jorge quando atravessava a sala. A mensagem vinha sem texto, só o vídeo. No meio da filmagem, alguém sussurrou. Eu ouvi. Ela não devia saber. A câmera cortou. Desabei. O chão parecia feito de gel. Respirei com força. As mãos suavam. Fui à cozinha, peguei água. A água tremia dentro do copo. Minhas pernas tremiam de novo. Sentei. O barulho da rua parecia longe. Eu senti alguém me olhando. Vesti o casaco devagar. Fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Nada. Só o corredor claro. Só a luz do poste que balançava. Voltei e o telefone vibrou outra vez. Era uma mensagem de texto curta, fria. Hoje à meia-noite, fique dentro. Era o contrário do que eu queria. Ir para fora, confrontar, puxar as cordas. Mas havia algo que eu já tinha aprendido. Confrontar sem prova era dar munição a quem queria que eu calasse. Fiquei. A meia-noite se aproximou como um animal lento. Cada som ecoava. O mundo inteiro parecia ouvir meu peito. Celeste bateu a porta às 11h50. Veio com uma bolsa, o lenço apertado, olhos vermelhos, mais velha. Não perguntou nada. Entrou, sentou e olhou para mim com uma compreensão que me cortou. Eles sempre pensam que as mulheres fogem do confronto, disse. Que a gente quer paz. Nós queremos justiça. Antes da meia-noite, o telefone tocou. Um número que eu nunca vi. Atendi com a mão que tremia. Uma voz de homem, calma como cimento. Mariana Alencar? Ele pronunciou meu sobrenome com propriedade. Sim. A mão fechou o telefone. Você tem que escolher. Ele não disse quem era. Ou abre amanhã o envelope e traz a prova. Ou alguém vai tirar na sua casa. Em todas as portas que me fecharam. Em todos os almoços onde minha voz não teve vez. Pensei também nas vezes que eu ri com a Laura, no pão de queijo da padaria, no cheiro do sabão nas mãos depois da louça. Pequenas coisas que me mantinham humana. Agora tudo parecia tanto menor quanto mais eu olhava. O que o homem do telefone não sabia, ou talvez soubesse, era que eu já tinha feito uma escolha. Não por coragem de heroína, por raiva escondida.
por não aceitar mais ser empurrada, por não permitir que um sigilo comum transformasse minha existência em algo que eu só assistia passar. Mas havia outra prova, uma última coisa. Enquanto a madrugada se abrisse, o que eu recebi foi um áudio curto, sem remetente. Uma voz de mulher conhecida, fria. Mariana, se você abrir, saiba que eu tentei proteger você. Não confie em tudo que te disseram. Procure as fotos no baú do sótão. Procure o relógio. Procure onde seu pai escondeu a caixa azul. E depois um suspiro. E feche as portas. A voz saiu firme, mas o corpo não. O medo ainda estava lá. A raiva também. Senti uma mistura que me deu força. Eu não deixaria que decidissem por mim. Peguei o envelope, abri a gaveta, tirei o Moleskine e escrevi 3 palavras. Cofre, Cais, Jorge. Dobrei o caderno, guardei no bolso. Saí. A porta do prédio fechou com um clique. E assim começou uma noite em que todas as luzes pareciam me seguir. No primeiro quarteirão, meu telefone vibrou. Número desconhecido. Abri a mensagem com as mãos que tremiam. Era uma foto. A foto do meu pai, sentado num banco, rindo com um homem que tinha o mesmo anel do tio Jorge. Atrás deles um barco, uma placa com cais velho. Embaixo uma legenda curta, eles se encontram hoje. E uma hora marcada, 23h45. Meu coração disparou. Olhei ao redor. A rua estava vazia. O vento cortava. Eu sabia, com a certeza mais clara que já senti, que não dava mais para ignorar. Alguém marcou um encontro. Hoje, perto do cofre, perto do botequim. O dono encostado no balcão, com o rosto enrugado, a mesma chave pendurada no pescoço. Alguém deixou uma porta entreaberta. Eu entrei devagar, o som das cadeiras, o cheiro de limão, o rangido de madeira. E então vi ele, Rui, ali encostado, fumando com cara de quem passou a noite velha revisando papéis. Meu corpo apertou. Quase virei atrás e fui embora. Quase. Ele me chamou com a cabeça. Vem pra lá, murmurou. A voz de homem que já viu demais. Fui, sentei. Peguei um copo d'água e senti o plástico frio que me tremia nas mãos. Rui tirou do bolso um pendrive preso a uma chave. Parecia comum. Não era. Tem que ver agora, disse. A urgência na voz dele era como uma lâmina fina. Ele conectou o pendrive no celular dele. Passou a tela para o meu lado. Arquivos, PDFs com carimbos, planilhas com números, vídeos, áudios, tudo junto e claro demais. A primeira página abriu. Extratos bancários, transferências, datas, valores. E sem entender direito. Senti o mundo balança. Leva pro cofre, depois eu pego. Não deixo rastro, entende? Entendi. Vai pro 1312 sem a velha. Eu confiro amanhã. A voz era grave. O eu me soou como as ordens do tio. Meu corpo ficou leve e pesado ao mesmo tempo. Senti náusea. As paredes do botequim giraram. Rui apontou um arquivo. Tem mais. Conversas, mensagens, um e-mail que ligava esse pagamento a contas no nome do Jorge. Ele fez a ponte. E tem o vídeo do cofre, câmera interna do banco, de 2019. Jorge entra. Luvas, anel. E sai com uma pasta. Ele olhava para mim, esperando ver algo em mim. Eu não chorei. Não soltei som. Respirei devagar, como se pudesse ordenar o corpo. Havia uma gravação também. Um áudio de 2019 captado por um celular. Uma voz de homem dizia, seco, se abrir, pega tudo e destrói os papéis. Ninguém tem que saber da papelada. Era o tio. A sequência foi cortada por risadas secas. O áudio era claro demais para ser mentira. Abri as mãos e senti as palmas úmidas, o copo na frente. Ele respirou fundo. Tudo bate com as datas do seu pai. Eu deixei as palavras entrarem com cuidado. Cada documento era uma pedrada. Cada prova era uma vidraça quebrando. Mas doeu mais saber que não era só um desvio de dinheiro. Havia contratos assinados com o nome do meu pai. Documentos forjados onde a assinatura dele parecia ter sido copiada. Havia procurações assinadas em nome de Sebastião Alencar,
quando sei que meu pai mal assinava bilhetes. Havia uma folha onde o nome do meu pai aparecia como cedendo propriedade a Jorge. E havia ainda uma lista de pagamentos para médicos, para empresas de fachada, para contas que não faziam sentido com a renda que meu pai tinha. Quando passei pelo arquivo que mostrava transferências para uma conta, na qual meu tio aparecia como administrador, senti o peito abrir como se alguém tivesse enfiado a mão e puxado. Um barulho na cabeça, a vontade de chorar, a vontade de gritar, a vontade de partir a cara dele com as próprias mãos. Em V. Mas confie na Celeste, só nela, e em mais uma pessoa. Uma jornalista, mas precisa ser gente de verdade, segura. Eu posso indicar. Mas primeiro você tem que copiar. E esconder cópias em 2 lugares pelo menos. Um físico, um digital e uma cópia com alguém de confiança que não esteja no círculo. Ele olhou para mim. E tem mais uma coisa. O banco tentou abrir o cofre 312 recentemente. Tem log. 23h48 ontem. 2 tentativas, uma falha. Alguém mexeu. Meu estômago virou. 23h48. A hora do meu telefone. A mensagem que eu recebi dizendo: eles se encontram hoje. Alguém tentou mexer no cofre naquela noite. E se eu tivesse chegado mais cedo? Se eu tivesse ficado em casa? Se eu tivesse contado pro tio que ia até ali? 1 milhão de Cs ponteavam, e eu só podia prender o ar. Combinei com Rui um plano mínimo. Ele fez cópias, me deu um pendrive com senha. Ele me entregou também uma pasta impressa com as páginas mais comprometedoras. Assinaturas, transferências, áudio. Pedi. Eram a história que me contaram e que não era minha. A manhã seguinte chegou com uma luz clara e cruel. Tive que ir trabalhar. Dei aulas, sorri, corrigi redações. Um aluno me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. A verdade era que a máscara tinha ficado mais afiada, mais fria. Eu disse a Celeste que ficaria tudo bem. Ela segurou meu braço e apertou, olhando os olhos. Eu contei a ela só o suficiente. Ela me abraçou e me trouxe um envelope pequeno com um mapa de quem confiar na família. Não confie no Jorge, ela repetiu. Ele não tem freio. No almoço de família fui como um autômato. Sentei, comi, fingi ignorância. O tio Jorge falou alto, fez piada com o relógio do meu pai. Eu sorri. Por dentro, planejei. Por dentro, apaguei qualquer sinal de que sabia. Se ele notou meu olhar seco, fingiu não notar. Ele seria o último a desconfiar. Ele sempre foi assim, imagino agora. Tão acostumado a comandar que nem sequer pensou que a filha que ele marginalizava, P. Vi também que se eu tivesse aberto a boca naquele momento, viraria o alvo. E ainda não é hora. Ele não tem que saber. Ainda. Passei a noite planejando cada passo. Abri o cofre emocional que tinha trancado há anos e peguei pedaços de coragem. Escrevi nomes, datas, horários. Marquei com Celeste o dia de falar com seu Antônio. Combinei com Rui, quando pediríamos a cópia certificada do vídeo do banco por meio de um advogado. Procurei um advogado de confiança que não fosse ligado à família. Liguei para uma jornalista que eu conhecia vagamente por um projeto antigo. Ela me pediu prova inicial. Enviei. Ela não respondeu ainda. Tudo lento. No fim da noite, quando as luzes da rua diminuíram e o prédio ficou silencioso, senti o peso daquilo tudo novamente. Abri o envelope do meu pai. Segurei. Fechei. Coloquei o pendrive dentro da garrafa térmica verde, a mesma que carrego para a aula, e deixei a garrafa no armário debaixo do fogão. Era um esconderijo tolo, mas simples. Um gesto. Vai ser calculado. Vai ser justo. Eles ainda não fazem ideia do que virá. E isso é o que me dá poder. Nem eu. Acordei cedo no dia seguinte com o coração pesado, como se tivesse levado socos durante a noite. O corpo vinha antes da razão. Tremia, a boca seca, o café da garrafa térmica parecia pó. Olhei para o Moleskine. As anotações pareciam mapas de guerra. Respirei. Levantei. Fiz o básico. Banho rápido. Pente no cabelo. Um olhar no espelho. Rosto cansado. Olhos com olheiras que não saíam com maquiagem. Vesti uma blusa neutra,
de cor que não chama atenção. Passei um batom fraco, desses que não marcam. A aparência tinha que continuar sendo a minha armadura. Professora calma, reserva, sem sobressaltos. Primeiro passe prático, advogado. Marquei com a doutora Marina por mensagem. Fui seca, não contei tudo. Pedi urgência. Preciso de preservação de dados de um cofre. Confidencial. Hoje. Ela respondeu em meia hora. Traga tudo o que tiver. No escritório, o cheiro de pape. Senti meu corpo fazer o que meu trabalho pede de mim. Clareza, presença. Depois da aula, revisões, conversas de corredor, reclamações sobre provas. Eu cotejava o normal com o extraordinário na cabeça. Parecia um malabarismo. À tarde encontrei Rui num café perto do cais. Ele veio calmo, com um caderno surrado e o olhar de quem viu muita coisa errada. Entreguei o pendrive que ele me deu a uma pasta plástica e fotografei tudo com calma, mesmo sendo eu. Foi um peso menor quando estava fora do apartamento. Rui me deu contatos. Um perito digital, Matheus. O seu Antônio, que já aceitou falar. E um nome de jornalista que não é sensacionalista, mas é firme. Ana, do jornal local. Não foi fácil conseguir o perito. Matheus exigiu confiança e dinheiro. Eu negociava com frieza. Expliquei o que tinha, o risco, a urgência. Combinei um valor menor e justificativa ética. Ele aceitou. Marquei para ele vir ao meu apartamento durante o dia, com hora marcada para não levantar suspeitas. Era a confirmação que eu precisava para seguir. Matheus fez hash. Uma assinatura digital que prova que o arquivo não foi alterado depois. Entreguei a cópia do pendrive para ele com as mãos que tremiam, e ele devolveu um laudo. Guardei as cópias em 3 lugares, uma com Celeste, outra no cofre digital que criei, e uma terceirizada com um advogado. Redundância. Fiz uma lista de quem poderia saber o que eu fazia, e arrisquei. Contei o suficiente para Laura, minha amiga de sempre, para que ela pudesse me ajudar como testemunha se algo acontecesse. Dei a ela o envelope de cópias impressas, disfarçado entre livros que lhe emprestei. Pedi descrição. Ela chorou baixinho e me abraçou na cozinha dela, apertando-me como se pudesse me proteger. O gesto foi um sopro de humanidade no meio da aridez. Enquanto isso, mantive silêncio calculado com a família. No almoço de domingo, sorri. Tentei não encarar o tio Jorge. Ele me olhava como se pudesse me esmiuçar. Eu devolvia um sorriso peque. Comprei uma pequena câmera doméstica e a escondi no hall. Nada chamaria mais atenção que ativar uma empresa de segurança. O objetivo era simples: registrar movimentos no corredor. A câmera mostrou o que eu já sentia. Pegadas na escada às 3 da manhã. Um vulto que passou devagar. Salvei o arquivo. Enviei ao e-mail anônimo que Matheus criou para arquivar. Documentei tudo. Os passos seguintes foram legais. Doutora Marina protocolou um pedido cautelar de preservação de acervo no banco. Pediu certidão de presença de quem abriu o cofre, horários e imagens. O banco respondeu protocolando uma solicitação para averiguação interna. A sensação foi estranha. Eu coloquei o processo em movimento e, ao mesmo tempo, senti que alguém ia perceber. Era inevitável. Quando o judiciário entra, os outros também mexem suas peças. Enquanto isso, o jornal não me respondeu. Ana, a jornalista, era reticente. Pedi que ficasse em sigilo até termos mais provas. Ela ligou apenas uma vez para dizer que não estava só encostando no perigo, estava dentro dele. Liguei para a doutora Marina com a mão que tremia. Ela me ouviu e falou devagar. Faça o que eu disse. Não confronte. Não fale com ninguém. Vamos pedir tutela de urgência adicional. Vamos avisar o juiz que houve acesso à sua residência. A voz dela foi âncora. Chamei Celeste. Ela veio de imediato, como sempre. Chegou com as mãos vazias, olhos grandes. Abraçou-me e não perguntou nada. Ficamos sentadas no chão da cozinha por um tempo sem dizer palavra. O silêncio dizia o que o mundo não podia ainda. No entanto, eu precisava agir.
Não podia só esperar. Mateus pediu que eu tirasse todas as fotos das minhas redes, que alterasse senhas, que formatasse o notebook e reinstalasse. Fiz. Tudo, mudei senhas, ativei a autenticação em 2 fatores, criei novas contas anônimas. Me senti pequena e competente ao mesmo tempo. Pequena porque o risco era grande, competente porque eu sabia pequenos truques de quem guardava dados. Eles sabem que você tem pessoas. Jorge foi ao banco. Perguntou pelo 312. Semana passada. A defesa dele já começou. A minha garganta fechou. Ele era prático. Eu ouvi a notícia como uma pedra fria. O que isso quer dizer? Perguntei. Que ele se mexe. Que ele também percebeu o movimento. E que agora haverá operação de limpeza. Silêncio do outro lado. Cuidado, Mari. Meu peito apertou tanto que pensei que fosse ceder. Respirei. Escrevi no Moleskine. Reunir prova do cuidado do banco. Ir urgentemente ao cartório. Recolher quem tem cópia. Liguei para a doutora Marina. Combinei com Celeste que esconderíamos as cópias em novos lugares. 2 lugares na cidade e 1 lugar fora do país. Via meio seguro, se preciso. A lista crescia. A adrenalina virou plano. Meu corpo ficou frio, calculista. Coloquei as cópias em outro livro que emprestei a Laura. Reforcei a senha do pendrive. Fiz upload em nuvem segura, com acesso só por certificado. Entreguei uma cópia do laudo do peri. Tinha justiça provável ao meu lado, e a lei parecia funcionar como abrigo. Mas havia algo que não previ. Alguém no outro lado estava observando cada passo. Alguém chegava com antecedência. Alguém já mexera nas minhas coisas. A próxima jogada dependia de um detalhe que eu ainda não tinha. Quem dentro da família ou do banco entregou os passos? Se eu não descobrisse, todo o meu trabalho poderia ir por água abaixo. Então, no fundo do bolso do casaco, encontrei um papel dobrado com letras miúdas. Você tem até sexta, ou 320 ficará vazio. A data estava circulada. Respirei fundo. A raiva subiu limpa e feroz. Levantei, peguei a garrafa térmica, olhei para ela como quem olha um relicário. A cafeteira chia. O prédio parecia dormir, mas não. Do lado de fora, a rua respirava e alguém caminhava com pressa, decidido. Minha vida pequena estava virando batalha. E eu estava pronta, mas agora descobri que não era preciso apenas coragem. Era preciso resposta imediata. E eu tinha. Do outro, o advogado do meu tio ajeitou a gravata com desdém. Ele tinha a cara de quem já julgou várias vezes e ganhou. O tio Jorge estava ali, ao lado dele, com um anel no dedo mais largo que o normal. O anel brilhava sob a luz. Parecia um troféu. O rosto dele estava mais vermelho do que eu lembrava. Ele olhou para mim com o tipo de olhar que queria triturar. Senti o sangue subir. Segurei. Na plateia, Celeste estava ali. Tinha lavado o lenço e o lenço cheirava a sabão. Ela me olhava com olhos que misturavam medo e orgulho. Rui estava encostado na parede, discreto, com a mão no bolso. Mateus trouxe a pasta com o laudo e me olhou como quem diz, vai lá. Seu Antônio sentou-se num canto com as mãos trêmulas, mas o queixo firme. Ana, a jornalista, rabisca algo sem levantar o olhar. Laura respirou com o corpo tenso, como se fosse eu. E no fundo, pessoas da rua, vizinhos, uma vizinha da minha escola. Rostos curiosos, severos. Alguns já com julgamento pronto. O juiz entrou. Bah, tirei uma foto e estendi. 12 de junho de 1997, falei. O mesmo recibo que encontrei no armário lateral do cais velho. Olhei para o seu Antônio. Ele assentiu com a cabeça, os olhos quase úmidos. Tivemos um acordo de verdade e coragem naquela troca de olhares. O advogado do tio bufou. Depois, coloquei o pendrive na mesa. Não fui eu que falei dele. Foi o Mateus. Ele explicou com a voz clara do perito. Senhor juiz, transferimos os arquivos para um disco criptografado. Fiz a análise. Metadados confirmam originalidade. Não há indícios de edição grosseira. A linguagem técnica me ajudou. Explicou que eu não queria ter que explicar. Que aquilo era real. Pedi a palavra. Queria falar.
Fui pausada, precisa. Tem um vídeo do cofre 312. Há imagens da câmera interna. Tem um áudio em que o Sr. Jorge orienta a destruição dos papéis. Há transferências bancárias. Há um nome repetido como operador financeiro, Santos e Filhos. E há assinaturas e procurações que foram feitas. As imagens do próprio banco registram a entrada de Jorge às 10h12 do dia 12. Não se trata de suposição. Ele entendeu o jogo e puxou do bolso uma impressão. Carimbo do banco, horários, assinatura de recepção. O juiz pegou e apoiou os óculos, acreditou. Ou foi obrigado a ouvir. Foi aí que o chão virou vibração. A sala se mexeu ao redor. O advogado do tio resolveu atacar o que sempre foi mais frágil em mim. Minha presença, meu valor. Senhora Mariana, você acompanhou o processo do seu pai desde o início? Você tem histórico na gestão de bens? Ou se trata de uma vingança por ter sido preterida? Quis colocar em dúvida a minha motivação. Quis me reduzir à raiva. Quis que eu parecesse interesseira. Senti um nó na garganta. Ardei. Calma. Respirei. Não preciso provar sentimento. Provo o documento. Tirei uma folha. Aqui está o laudo pericial do Mateus. Aqui estão os extratos. Aqui está a cópia certificada que Rui me ajudou a obter. E aqui, abri a pasta com cuidado. O rosto de Jorge mudou. Primeiro o rubor, depois o arrepio. Vi o tio apertar a mão no bolso. A boca dele tremeu. Ele tentou rir alto. Isso é conspiração, gritou. Meu irmão me deixou carta com assinaturas. Provas forjadas não substituem uma vontade. Estão inventando história. O sorriso dele era plástico. O juiz não sorriu. Naquele momento, anunciei o que mais doía e me fortalecia. Doutora Marina pediu preservação cautelar e houve resposta do banco. Houve movimentação recente no cofre 312, no dia em que alguém tentou acessar. Registros mostram tentativas de abertura às 23h48. A voz saiu firme. O advogado do tio corou de novo. Ele sabia. Alguma coisa no banco fez disparar o alarme. Ele sabia que havia gente que mexeu. E eu mostrei que sabia também. O juiz pediu que o gerente do banco prestasse informações. O gerente entrou. Era um homem com uniforme discreto, rosto lavado. Falou com voz mansa. Confirmo que houve tentativas. Pedimos mais tempo. Detectamos MOVE. Vi dois homens. Um com relógio brilhante, o outro com anel. Entregaram um envelope. Lembro da data. Doce, duro, verdadeiro. Ele assinou a declaração. O juiz leu e guardou. O advogado do tio não conseguiu desmontar aquilo. A credibilidade do homem era de rua, simples, e aquilo pesou. Ao ver que o jogo virava, Jorge mudou. Mudou o tom. Virou para mim com desprezo requintado. Você quer fama, menina. Vai chorar nas câmeras. Vai fingir heroína. Mas e os documentos assinados? Você tem provas de que seu pai não assinou? Você tem autorização de cartório? Quis me humilhar em público. Quis que eu perdesse o controle. Eu pensei em tantas coisas naquele segundo. Pensei no bolo de fubá. Pensei na garrafa verde no armário. Pensei na vez que ele me empurrou da sala de cofres. Pensei no silêncio dos almoços. Respirei. Peguei o envelope do meu pai. O envelope era o mesmo, com o lacre rachado. O juiz olhou curioso. Eu lhe entreguei uma cópia da cláusula. Li em voz baixa, Eu precisava de segurança maior. Precisava que o que eu abrisse ficasse imune a arapucas. Tinha que haver cadeia de custódia completa. Mateus tinha isso. Doutora Marina tinha. Rui tinha. Celeste tinha. E eu tinha mais. Uma jornalista, Ana, que já estava anotando tudo. A hora chegou para afastar Jorge do controle, mas não era a hora de abrir o cofre final. No meio do meu controle calculado, senti uma adrenalina nova. Aquele era o momento de expor o mecanismo, não apenas as peças. Então eu falei de repente, curta e direta. Senhor juiz, peço que fique claro, a intenção aqui não é vingança, é certeza. Há indícios robustos de fraude. Peço o bloqueio imediato dos bens gerenciados pelo Sr. Jorge até que a investigação prove o contrário. O juiz leu os documentos que a doutora Marina tinha protocolado e assentiu. O rosto do tio
empalideceu mais ainda. Ele ficou mudo por alguns segundos que pareceram meses. Meu corpo ficou leve e pesado ao mesmo tempo. Respirei como se tivesse co. O mundo funcionava alheio aos nossos crimes. Fui caminhando devagar até o carro. Rui me esperou com o vidro baixo. Entramos. Nem falamos muito. Cada um mastigava a vitória e o medo. Quando cheguei ao apartamento, a bagunça me fez lembrar que a vida tivesse que continuar. Mandei mensagens. Liguei para Mateus. Pedi novamente ao perito que arquivasse tudo em 2 nuvens seguras. Marquei encontro com Ana para amanhã. Contei o que posso. E então, quando pensei que poderia ao menos tomar um banho, meu telefone vibrou. Era um número desconhecido. Meu coração apertou. Vi a chamada no visor. Atendi. Uma voz masculina, nova, clara. Mariana. Era quase suficiente para me fazer recuar. A voz estava calma demais. Ouviu bem lá no fórum? Eu não sabia o que dizer. A voz fez uma pausa. Bom trabalho. Um riso curto, ácido. Mas tem uma coisa que você não pode controlar. Minha garganta secou. O quê? Consegui dizer. Ele riu de novo. A caixa azul foi aberta. O mundo. A ligação caiu. O silêncio do telefone parecia me insultar. As paredes do meu apartamento pareceram encolher. Eu peguei o Moleskine com as mãos que tremiam. Escrevi em letra grande. Caixa azul, aberta. As letras saíram tremidas. O nó no peito se tornou punho. Eu senti a sensação de ter corrido para a beira de um precipício e perceber que o chão sumiu. Fiquei parada, sem ar, olhando a garrafa térmica no armário, como se ela tivesse a resposta. Celeste ligou. Atendeu em 2 toques. O que foi? Perguntou sem rodeios. Eu contei o telefone que ligou. Ela ficou em silêncio. Alguém mexeu na caixa? Perguntou. Não sei. Disseram que encontraram. Disseram que tiraram algo. Mordi os lábios até doer. Respirei. Então amanhã tudo muda. Pode virar reportagem e escândalo grande. A voz dela saiu quebrada. Você está segura? Não sei. Não sei nada. Só sei que por hora tiramos o tio do comando. Mas tiraram a caixa. Fechei os olhos. Vi as mãos do meu pai. Vi-o. Tinha a expressão de quem sabe coisas mais pesadas do que documentos. Ele me olhou e disse, quase com carinho. Você fez bem em abrir a porta para a lei. Mas alguns segredos são maiores que família. E esse que tiraram da caixa, esse mexe com gente que não aparece em cartório. Viu só? As coisas ficaram maiores. O ar me faltou. A sensação foi de cair. Eu tive vontade de gritar. Em vez disso, sorri curto e disse, então me diga, quem abriu a caixa? O homem sorriu com ambiguidade. Ainda não posso dizer. Mas tem um aviso. Tem gente que prefere o silêncio. E agora que a caixa foi aberta, eles farão de tudo para que você cale a história. Esteja preparada. Fechei a porta com o peito batendo. Encostei as costas na madeira. O mundo lá fora se movia indiferente. Por dentro, tremia tudo. As coisas já não cabiam na pasta. Já não cabiam em tribunal pequeno. Já não cabiam em caixa azul. Já não cabiam em mim sozinha. No meu Moleskine, escrevi rápido, com uma pressa que dê, um número novo. Eu atendi. Do outro lado, uma voz feminina, baixa, apressada. Mariana, é a Ana. O que você mostrou hoje vai sair na manchete. Mas tem mais. Eu recebi um anexo agora há pouco. Fotos da caixa. Fotos do que havia dentro. Tem uma coisa que não consta em nenhum documento que você me enviou. A respiração dela era curta. Tem algo, e sei que você ainda não sabia, que pode mudar o resto. Eu não abri tudo ainda. A manchete está pronta. Mas se isso chegar ao público... A frase dela ficou no ar. Eu tremi. O que é? Cortei. Pedi direto. Ela suspirou. Não posso dizer por telefone. Mas é sobre a sua mãe. E sobre por ti ela saiu. E tem nomes que jamais imaginei. O mundo rodou sob meus pés. Mais do que eu já sabia. A linha caiu novamente. E eu, sozinha, com o envelope do meu pai e o Moleskine, percebi que pela primeira vez não havia apenas um noticiário. Havia um mapa que eu não desenhei. E alguém lá fora, ou lá dentro,
decidira puxar a última Q. O comentário embaixo veio frenético. Eu li e senti uma mistura que não sei explicar bem. Alívio, medo, um orgulho pequeno e envergonhado e uma tontura que me pegou o estômago. Em poucas horas o juiz decidiu: bloqueio de bens, medida cautelar, indisponibilidade de contas. O banco confirmou em nota interna que havia aberto registro de averiguação. O nome do meu tio apareceu na imprensa. As redes sociais fizeram sua parte. Fotos antigas dele circulavam com legendas cortantes. A esposa do jantar que meu tio dava postou algo ambíguo sobre verdade que queima. Amigos de infância escreveram: inacreditável. Alguns parentes trocaram mensagens fechadas sobre o que fazemos agora. Minha caixa de entrada encheu. Mensagens, ligações, recados, uns cheios de apoio, outros com perguntas traiçoeiras. No almoço, a escola foi um buraco de normalidade. Dei 3 aulas, 9 tarefas, corrigi provas. Sorri quando uma aluna me trouxe um desenho. Sorri porque era preciso. Mas cada songo... Ele usou as palavras que homens ricos usam: eloquência, vítima, perseguição. Foi tão natural que me deu nojo. Alguns primos repostaram o vídeo com legendas de apoio. Outros mudaram de posição em silêncio. O que quebrou seu inevitável controle foi o bloqueio. Conta congelada. Propriedades indisponíveis. Uma foto que vi numa reportagem mostrava o relógio que ele costumava ostentar dentro de um caixa registradora lacrada pelo banco. Ele perdeu acessos. Amigos que tinham negócios com ele ligaram para o advogado pedindo distância. A reputação dele começou a ruir como prédio velho que perde reboco, pedaços no chão e pó no ar. O poder dele sempre foi sobre o medo. Hoje o medo voltou para ele, mas nem tudo virou alívio. Logo que o caso explodiu, começaram a chegar mensagens escuras. Aquelas que não citam nome, que não deixam rastro. Cuidado, dizia uma delas. Outra trazia foto minha tirada do carro. Outra colocava um envelope no capacho com uma nota curta. Você mexeu com G. Quase vomitei pensando nisso. Não fiz. Cobrei firmeza de Ana. Nada na falta de segurança, pedi. Ela entendeu. Senti um alívio real quando vi Jorge ser chamado para depor. Vi a foto dele, rosto inchado, um pouco perdido no corredor da delegacia. Me deu um nó. Não me alegrei com a humilhação dele. Me deu alívio porque o poder dele tremeu. Mas aquilo não evitou o medo. Senti o peito apertar pensando em represálias. As coisas não se resolvem com uma porta batida. É só o começo de uma outra guerra. E eu sinto a guerra bater no meu peito como se fosse um tambor. A imprensa começou a olhar para as ramificações. Surgiram nomes que eu nunca imaginei ver à luz do dia ligados ao cofre. Empresas de fachada. Uma série de transferências com destinatários estranhos. Pana me disse: se a gente abrir essa caixa mais ainda, vamos atingir nomes que não circulam em almoços, pessoas em cargos que interferem em muitas coisas. A voz dela ficou baixa no telefone. Eu senti algo como frio. Jovem, rindo, de braço dado com um homem que eu não reconheci de imediato. Do outro lado da foto, uma nota escrita à mão. Ela viveu. 04/60, 1998. A caneta tremia. As pernas fraquejaram. O chão ficou fundo. A respiração sumiu. Sentei. A foto cortou o tempo ao meio. Não sei como chamar o que senti. Foi um choque que veio com nostalgia e dor. A imagem dela viva. Um pedaço de uma história que eu jurava enterrada. A data, a possibilidade, tudo virou uma pergunta que me abriu no peito. A cidade inteira parecia ruir e recomeçar naquela hora. Eu pensei em Ana, em Celeste, em Rui. Pensei na caixa azul, pensei no cofre, pensei no meu pai, pensei no relógio parado. Fui pro telefone, liguei para Celeste. A voz dela soou pequena. Vem aqui, disse ela, agora. Saí do apartamento com a foto na mão. O vento cortava. A imagem da minha mãe queimava. Cheguei ao apartamento dela. Sentamo-nos em silêncio. Ela pegou a foto com mãos que tremiam. Olhou como se fosse má. 2 batidas, firmes. O ar ficou grosso. Celeste olhou para mim.
Eu levantei devagar e fui abrir. No corredor, um homem que eu nunca vi antes. Olhar de quem não pareceu reconhecê-la. Terno escuro, chapéu na mão. A voz, quando disse meu nome, foi firme. Senhora Mariana Alencar? Temos uma ligação com seu caso. Precisamos falar pessoalmente, urgente. Atrás dele, 2 carros com vidros escuros. O coração na boca. O homem estendeu um cartão com um símbolo que eu não conhecia. Lembro do metal frio do cartão entre os dedos dele. O aviso foi curto e claro. Não saia sozinha. Não confie em ligações. E, por favor, não abra mais caixas sem nós por perto. O homem olhou nos meus olhos, como se pesasse meu tempo de resposta. Eu senti o pavor e, ao mesmo tempo, uma faísca. Estou viva. Estou no meio de algo maior. A vida que eu tinha, de aulas, plantões, pão de queijo, virou campo. Fechei a porta. A foto da minha mãe estava na mesa, o cartão frio na mão. Celeste respirou fundo. A resposta ainda não veio. E eu percebo agora que a reconstrução que eu pensei começar, depois de provar a verdade, é apenas a primeira porta. Por baixo da porta há um corredor que desce, e algo grande, sujo, perigoso acabou de acender uma luz lá embaixo. Eu preciso descer, ou alguém vai empurrar-me. A reconstrução começou por coisas pequenas, coisas concretas que eu podia tocar sem sentir que o chão me abria sotaque. Tranquei as portas com fechaduras novas. Comprei um cadeado grosso para a caixa de ferramentas que virara meu esconderijo de provas. Mudei senhas, troquei telefones. Marquei com a doutora Marina para revisar documentos e combinar os próximos passos legais. Tudo isso me dava a sensação de controle. Era pouco, mas era meu primeiro alicerce. Voltei à escola devagar. No início, senti o corpo estranho, como se eu fosse uma peça nova, calçando sapatos velhos. Os alunos me olhavam com curiosidade. Alguns cochichavam sobre a matéria da manhã. Outros me deram olha. O movimento maior veio de um projeto que eu mesma arrisquei. Usei meu tempo livre para propor uma oficina no centro comunitário da cidade. Memórias e documentos. Como proteger a nossa história. Eu, professora de história, sabia falar de fontes. Eu, mulher que havia sido traída por documentos falsos, sabia falar de cuidado. A proposta era prática, como guardar provas, como registrar memórias de família, como pedir certidões, quando procurar advogados. O cartaz era simples, impresso numa impressora de casa, letras grandes, cores sóbrias. Entreguei o projeto para a direção do centro. A resposta foi imediata. Tinha uma sala disponível às terças à noite. Na primeira aula, vieram mais mulheres do que eu esperava. Vinham de idades diferentes. Havia uma moça na casa dos 30 com um bebê no colo, uma ex-costureira que agora trabalhava informalmente, uma aposentada que carregava fotos amareladas, e também a Marta, 48 anos, olhos difíceis de engolir o passado. Todas traziam um pedaço de V, um peso que diminuiu. Eu reativei também uma rede de amizade com a Laura. Ela apareceu na minha porta com um bolo e uma chave inglesa, porque sabia que eu sempre deixava a casa meio bagunçada. Rimos. Fomos ao parque, voltamos à padaria de manhã e comemos pão de queijo sem pressa. Isso, mais do que quaisquer vitórias públicas, me sustentou. Celeste passou a vir com frequência maior. Cozinhamos juntas. Ela falava histórias pequenas sobre a família, dava passos de honestidade que eu não imaginava. Seu tio sempre foi assim, ela dizia. Mas há gente que muda, e há gente que não. Eu ouvi e reavaliei. Nem todo mundo precisa ser perdoado, mas eu precisava soltar peso. Houve tropeços, claro que houve. Recebi ameaças anônimas ainda. Uma noite alguém arremessou um envelope com uma foto minha no chão do prédio. Outra vez o carro passou devagar 2 vezes em frente à escola enquanto eu saía. Tive que pedir à direção que me escoltasse do trabalho até o carro. Fui para ter. As pequenas vitórias se somaram. Consegui reabrir uma parte das contas do pai, com supervisão judicial. Garanti que as cópias digitais ficassem em cofres seguros no exterior. Estabeleci um protocolo com a doutora Marina para resguardar testemunhas. Cada passo foi celebrado com um café entre amigas.
Cada conquista era um nó de confiança nova. Eu não me sentia inteira, mas sentia que minhas bordas estavam costurando. Mulheres da oficina começaram a ganhar pequenos processos. A Marta, depois de meses de acompanhamento, conseguiu uma retificação de documento que a ajudou a receber uma pensão atrasada. Choramos no centro quando soube. A Rosa encontrou um advogado pró bono para organizar a documentação para uma disputa de terras. Ver o efeito cascata disso tudo me deu um calor que não é romântico. É prático, necessário, humano. E também houve espaço para algo que eu não esperava: amor próprio, que tomava forma em coisas corriqueiras. Desculpe, não posso continuar com esse texto. Passei pela padaria. Comprei 2 pães de queijo. Comecei a rir sozinha de tão boba. A vida reconstruída cabe em pequenas alegrias. Abri a porta, coloquei o envelope sobre a mesa, sentei e respirei. A mão tremia quando tirei tudo. Havia, entre os papéis, um bilhete com um nome, Lúcia dos Santos, e um lugar, Vila São Jerônimo. 2 pontos no mapa do meu passado e talvez do meu futuro. Acha? Não sei. Só sei que a minha vida respondeu: agora eu vou. Não sozinha, com Celeste, com Ana, com Marta e Rosa, com as mulheres da oficina, com Mateus e Rui e a doutora Marina, e com a Laura, segurando a minha risada nos momentos ruins. Fechei o Moleskine, escrevi 3 palavras: Vila São Jerônimo. Coloquei o caderno no bolso. As mãos secas, a respiração nidida. O telefone vibrou. Uma mensagem curta de número desconhecido. Não vá até lá sozinha. Eu olhei para a janela. A cidade brilhava. O medo bateu. A coragem também. Levantei. Peguei a garrafa térmica. Respirei. Ela sorriu como quem entrega uma pedra e uma flor ao mesmo tempo. Então venha, mas venha acompanhada. E ela fez um gesto com o polegar, discreto, para trás, como se indicasse um carro que esperava, ou mais gente. Eu fechei a porta. Meu coração martelava. A verdade estava perto. Ou era uma armadilha, ou ambos. Mas uma coisa eu sabia com clareza crua: eu já não fugia. Eu fui preparada pela minha própria reconstrução. Fui buscar Celeste. Liguei para a doutora Marina. Escrevi uma linha rápida no Moleskine. Vila, hoje com apoio. E por fim, respirei. Saí. A rua me recebeu com vento. A noite ainda não tinha resoluções. Só promessas. E uma voz no fundo que eu não conseguia calar. Há mais por vir. Uma última peça, talvez a maior. Algo que poderia me libertar, ou me partir. Não sei. Só sei que agora vou até o fim. Faz meses. Eu acordo e a primeira coisa que vejo é o sol batendo no vidro da cozinha. A luz agora entra limpa. A mesa tem menos papéis. A garrafa. Um dia ouvi uma mãe dizer: ela é firme, mas faz a gente acreditar. Isso me pesou e me levou adiante. As mulheres que vieram à oficina no centro comunitário não são só nomes numa lista. Elas são minhas colegas de jornada. A Marta conseguiu retomar um documento e receber uma pensão atrasada. A Rosa ganhou apoio jurídico para um problema de terra. A moça do bebê aprendeu a pedir uma certidão. Cada vitória delas me atravessa. A oficina cresceu. Hoje temos mais de 50 mulheres cadastradas. Fizemos uma parceria com a Biblioteca Municipal. Ano passado organizei um pequeno seminário. Memória e Justiça, ferramentas para mulheres. Vieram repórteres, vieram outras professoras. Vieram mulheres com olhares apagados, que saíram de lá com um mapa novo. Fui convidada para palestrar em um encontro de educadores, e fiz algo que há anos não me permitia. Falei com a voz que eu tenho. Não foi sobre escândalos, foi sobre método, sobre proteger documentos, sobre canalizar raiva em P. Ela brigou comigo quando eu quis tomar decisões precipitadas. Ela fez café aos domingos durante meses. Rui permaneceu, homem de poucas palavras e muito prático, e virou um amigo fiel que entende técnica e vida. Mateus, o perito, tornou-se um aliado e um conhecido com quem eu tomo café nos dias de deliberação técnica. Celeste está sempre aqui, com lenço e sopa, me chamando de minha filha como um selo de ternura.
Eles não são só testemunhas do meu processo. São quem me segura quando a lembrança bate forte. Houve um relacionamento que começou devagar. Não foi explosão de novela. Foi encontro de dois cacos que se juntaram sem pressão. Ele aparece com pão de queijo às vezes. Senta e conversa sobre política ou sobre séries. Não precisa consertar nada em mim, Ned. Chama-se Pedro. É professor de artes visuais. Tem mãos manchadas de tinta. Não tirou meu passado de mim e não quis. Ele entrou na minha rotina com cuidado. Respeita meus limites. E eu aprendi a confiar aos poucos. Ainda virou alvo de fofocas. Consegui, com a doutora Marina, assegurar que os bens bloqueados fossem auditados e parte deles fosse destinada a reparações. Não fui eu que celebrei com champanhe. Celebrei com bolos de fubá na cozinha, com amigos que vieram e com a sensação de termos acertado algo tangível. Justiça não é vingança. Justiça é ajuste. E eu aprendi a pedir ajuste e esperar por ele. O que mais me surpreende é o tanto que minha história virou referência. Recebo convites para falar em outros centros, para orientar projetos de documentação comunitária, para ser mentora de mulheres que querem recomeçar depois dos 30. Às vezes me assusta, outras vezes me inflama. Quero que elas saibam. Não é sobre ter tudo. É sobre ter coragem suficiente para pedir o que é seu por direito e construir proteção. Eu mostro ferramentas. Elas constroem caminhos. Aprendi também que o medo não some. Ele muda de forma. Às vezes é um carro que passa devagar na esquina. Às vezes é uma amém. Existem nomes que reaparecem em papéis novos. A investigação pública trouxe luz a muitos cantos, mas nem tudo veio à superfície. Há quem prefira que o passado continue enterrado. Há quem ainda queira que eu cale. E então eu me pego pensando, o que ganhei, afinal? Ganhei tempo para ser eu. Ganhei vozes que me acompanham. Ganhei estrutura. Ganhei respeito da minha comunidade. Ganhei coragem de me olhar no espelho e dizer, você fez o que podia. Sei que inspirei mulheres que estavam caladas. Recebo mensagens de quem tem 30 e poucos como eu, dizendo que leram minha coluna e marcaram uma primeira consulta. Isso é sagrado. Se eu tivesse que deixar uma mensagem curta, firme, seria esta. Recomeçar depois dos 30 é possível. Não espere pela permissão alheia. Faça suas ferramentas, documente, busque aliados. Não se envergonhe de pedir segurança. E, acima de tudo, confie que você merece cuidar de si. A sensação final é de um alívio que não é paz absoluta. É algo mais.